Chegamos ao seu lar mais uma vez com o programa Cântico de Sião. Esse é um programa que sempre está no ar, aleluia. E nós damos graças a Deus porque Deus tem nos concedido a vida e a graça de manter esse programa no ar para trazer até vocês a palavra de Deus. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, nos últimos dias finais dos fins dos tempos, na qual muitas pessoas falam, finais dos fins dos tempos, muito tempo, desde que eu nasci, que as pessoas estão falando no fim dos tempos e nunca que o mundo se acabou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você. Nós nunca tivemos tão perto do final do fim dos tempos como nós estamos agora. E é sobre isso que nós vamos falar neste dia. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos alegres porque estamos mais uma vez no ar para encontrarmos com vocês. Nós temos um encontro marcado com você todos os sábados na televisão, às 3 da tarde, e na rede internacional de internet, todo o tempo que as pessoas queiram assistir um vídeo, ali está um vídeo postado para que você possa assistir. Se você está em desespero, em angústia, eu quero lhe dizer, nós todos passamos por desespero e angústia, mas Jesus é a solução dos problemas. Eu, quando estou angustiada, eu vou aos pés de Jesus, e Ele me socorre no momento e na hora certa, porque Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus da solução, Ele é o Deus que envia a resposta no momento e na hora certa em que nós necessitamos. Às vezes não é no momento que você queira, mas no momento de Deus, mas Ele sempre traz a resposta. A todos os nossos irmãos portugueses e cabo-verdianos que falam a nossa língua, eu gostaria de falar a todos vocês um boa tarde, ou um bom dia, uma boa noite, ou independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar, eu gostaria de dizer, Deus te abençoe. A todos os nossos irmãos hispanos que hablam espanhol, Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo, o Hijo de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para falar a palavra de Deus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus Cristo, o Hijo de Deus. Deus lhe bendiga em nome de Jesus. All the American people is English speaking. I would like to let you know that God bless you. God loves you and we love you too. And I would like to invite you to stay tuned in this program right now on the international YouTube, in the international Facebook, and also on the TV every Saturday. God bless you. God loves you. We love you too. Thank you very much. Deus abençoe você, Jesus te ama e nós te amamos também. E por isso nós estamos contentes de estarmos aqui para falarmos de Jesus Cristo. E eu vou fazer uma oração antes de começar o nosso programa, para que Deus te abençoe. Eu sei que você não quer ouvir um homem ou uma mulher falar, mas você quer ouvir a boca de Deus, ouvir a boca de Deus falando ao seu coração, à sua vida, à sua alma. Louvado seja Deus. Abra o seu coração agora, delate a sua alma e deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, que Tu nos dá. Aos nossos milhões de ouvintes, Senhor, que estão, Senhor Jesus, nos contemplando, que estão assistindo esse programa, eu te peço, Senhor, vai de encontro à necessidade de cada um. Senhor Jesus, envia os Teus anjos, Senhor Jesus, Teus anjos, Senhor, ó Deus, que trabalham para aqueles que em Ti esperam. Ó Deus, de um lado para o outro, Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, ó Pai, visitar a cada um dos Teus filhos que estão em problemas, que estão em lutas, que estão em dificuldades. Senhor, eu te peço, aqueles que estiverem enfermos, Senhor, vai ao encontro deles e sara as suas enfermidades. Aqueles que estiverem, Senhor, com problemas difíceis, Senhor, eu te peço, vai ao encontro deles, Senhor, e resolva seus problemas. As portas que estiverem fechadas, Senhor, eu te peço, abra no nome de Jesus. Ó Pai Santo, Tu és o Deus da eternidade. Tu és o Deus dos deuses. Não há outro como Tu és, não há obra como as Tuas. Nós agradecemos, Senhor Jesus, a todos que nos assistem, Senhor. Que a Tua bênção seja sobre cada um deles. E sobre nossas vidas também, Senhor, neste dia. Que vamos falar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que essa palavra possa falar aos corações. E que ela possa, Senhor, determinar a Tua bênção, pois a Tua palavra é a Tua boca falando aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, não só hoje, mas eternamente. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu irei louvar o Senhor com um hino
que tem por título Igreja Redimida. É um hino que Deus me deu há muitos anos atrás, e nós sabemos que a igreja do Senhor, um dia ela vai ser arrebatada para ir aos céus, aleluia. E é sobre essa mensagem que nós vamos falar, sobre o dia e a hora do arrebatamento, ou seja, da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados, meus amados irmãos, para encontrarmos com o Senhor. Eu gostaria de dizer para vocês ainda que esse programa é um programa que é patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar com essa mensagem de salvação. A todos os nossos irmãos, pastores e obreiros, igrejas que nos assistem, que eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E vamos proclamar, meus amados, o Evangelho, pois Jesus está voltando. Então, essa é a nossa obrigação, proclamar o Evangelho da salvação. Glória a Jesus. E agora, eu irei louvar o Senhor, fique juntamente conosco, porque Deus tem uma bênção para você, não saia, fique aí ligado até o final desse programa, porque Deus vai falar com você hoje e agora, no nome de Jesus. E assim, cantando para Jesus, essa que vos fala, a cantora Miriam Camargo, para a glória de Deus. Fique conosco, voltamos já já com a mensagem da palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Tão gloriosa, chora aos pés de Jesus. Cristo vai voltar, Ele vai voltar, para levar a sua igreja comprada com seu sangue. Ele vai voltar, Ele vai voltar. Com a chegada da igreja que muito sofreu aqui. Neste lindo alvorecer, nós vamos cantar hosanas àquele que reviveu. E a igreja redimida cantará alegremente nas bodas do grande rei. Ele vai voltar, para levar a sua
vida que me deu. Honra, glória e juízo são as bases de seu trono, pois foi morto e reviveu. Ele venceu a besta fera e nos deu sua vitória. Ele é o leão de Judá. Cristo vai voltar. Ele vai voltar pra levar a sua igreja comprada com seu sangue. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar pra levar a sua igreja comprada com seu sangue. Cristo vai voltar pra levar a sua igreja comprada com seu sangue. Cristo vai voltar. E aqui estamos de volta mais uma vez com o seu programa Cânticos de Sião, aleluia! Esse programa que tem sempre a mensagem salvadora. É como um novo alvorecer nas nossas vidas esse programa, glória a Jesus. E hoje nós queremos falar sobre uma mensagem muito linda para o seu coração. Muito maravilhosa, glória a Deus. As palavras de Jesus. As palavras que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24, que é dia e hora da vinda de Jesus, Mateus 24. Aí você pode perguntar, mas será que dá para saber o dia e a hora da vinda de Jesus? Olha, se nós olharmos para os acontecimentos, nós não vamos saber o dia e nem a hora, mas nós vamos ter uma noção do que Jesus Cristo falava aos seus discípulos aqui em Mateus capítulo 24. É o capítulo que foi o abençoadíssimo quando Jesus estava falando, que diz o sermão profético e a destruição do templo. Mas começa aqui no versículo 3, que diz assim, o princípio das dores, que diz, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Veja, consumação do século é o fim dos tempos. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário que vos aconteça assim. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos entregarão e matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Nós temos visto muito isso, meus amados irmãos. Pessoas odiando uns aos outros. Pessoas que maltratam uns aos outros. Pessoas que se escandalizam uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isto nós temos visto muito acontecer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Meus amados irmãos, é o que nós temos mais visto. É o amor esfriando, principalmente daqueles que dizem ser nossos familiares. Às vezes eles se afastam de nós. O amor de Deus afasta da vida deles. Mas é como diz a palavra de Deus, como você pode dizer que ama a Deus e não ama ao seu próprio irmão, a sua própria família? Às vezes tem pessoas que são melhores para os de fora do que para os de casa. Isto não está certo, meus amados irmãos, pois a Bíblia diz que primeiro nós temos que fazer aos nossos familiares, à nossa casa, depois nós fazemos aos de fora. Ok? Se você está agindo assim, não age assim, porque você está fora do contexto bíblico. Você está fora da palavra de Deus, ok? Então não faça assim. Aquele, porém, que se perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino a todo mundo para testemunho das nações, então virá o fim. E aqui, se nós formos ler, meus amados irmãos, tem muito mais coisas falando aqui, nos fala sobre os escolhidos de Deus, sobre as pessoas que diz o Cristo está ali, que Jesus disse, não acrediteis, não vá.
A Bíblia fala que surgirão muitos falsos profetas, muitos sinais e prodígios acontecerão aqui no versículo 24 no mundo, para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. E nós temos visto isso acontecendo. Aí a palavra de Deus diz, vede que vos tenho predito, que é, veja que eu tenho vos anunciado. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou está ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver ali o cadáver, se ajuntarão também os abutres. Quer dizer, onde estiver um cadáver, ali estarão os urubus por cima. Então, quer dizer, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que aonde estiver ali o Filho de Deus, nós temos que estar ali, juntos, reunidos, para recebermos o Filho de Deus. Ok, então aqui estamos numa mensagem, meus amados, muito polêmica, um assunto muito polêmico e curioso, especulado, o rapto da igreja, aleluia. Os homens carnais já marcaram várias datas sobre a vinda de Jesus, mas é como disse aqui no capítulo 24, que os homens fariam coisas inacreditáveis, e eles marcaram a data de Jesus e falharam. Por quê? Porque os profetas e escritores da Bíblia também ansiavam por essa data. Eles ansiavam por este dia, para saber essa data. Mesmo com tanta santificação que eles tinham diante de Deus, Deus nunca revelou a eles este segredo. Por quê? Porque esse segredo pertence ao Senhor Jesus Cristo, ok? Então, ele nunca revelou esse segredo ou data. A epístola de Pedro, João e Apocalipse dizem, ora vem, Senhor Jesus. Então, quer dizer, todos nós ansiamos por esse dia. E este é o anseio do fiel cristão, sair aqui desta terra, deste mundo mal, deste mundo cheio de corrupções, deste mundo cheio de misérias. O desejo do cristão fiel é sair deste mundo para as mansões celestiais. Então, agora eu queria explicar para vocês a primeira data da volta de Jesus que foi marcada. Foi dita pela Igreja Católica, que marcou esta data, ok? Foi na passagem do primeiro milênio que eles marcaram esta data. E diz que o Monte Sião encheu de gente para esperar a volta de Cristo. Como disse aqui a palavra de Deus, quando dizeis, Cristo está ali, não acrediteis, ok? E eles ficaram ali para esperar a volta de Cristo. E assim diz, à meia-noite em Israel, rezaram uma noite inteira e Jesus não voltou. Quer dizer, falharam nas suas prospecções. Que decepção, meus amados irmãos, total, ok? Segunda vez que a vinda de Jesus foi marcada, que Jesus estava vindo, foi marcada por Lutero. Falhou que não passava, ele disse que não passava 300 anos a volta de Cristo. E falivelmente também errou, porque chegaram aos 1900 anos, ok? Calvino, um reformador teólogo, disse, vigiai, sejais fiéis, porque é grande a visão daquele dia. Ele também avisou que Jesus estava voltando. Guilherme Meller, que era um dos fundadores da Igreja Adventista do sétimo dia. Esse homem marcou o ano e a data em que Jesus haveria de voltar. E a data foi 13/11/1833, ao ano 1844. Ele também errou feio, porque Jesus não voltou. Depois, envergonhado, disse que não era naquela data, ele tinha se equivocado. Falou que era na primavera. Mas eu quero dizer para você, por que Jesus ainda não voltou? Você pode ficar pensando, por que Jesus ainda não voltou? E às vezes você não tem a resposta que você necessita para saber por que Jesus ainda não voltou. E eu tenho a resposta para você. Eu tenho duas razões por que Jesus ainda não voltou. Ok, primeira razão. Por que Jesus não marcou a data do seu arrebatamento? Primeiro, Jesus não disse nem hora e nem dia. Por quê? Porque para que o povo não viessem a se preparar apenas no dia referido. Porque se Jesus marcasse o dia e a hora, todo mundo ia ficar fazendo baderna por aí, e quando chegasse, como sabia o dia e a hora, todo mundo ia se preparar, é claro, com certeza. Segunda razão, porque não houvesse injustiça no sentido daqueles que viessem em gerações antes da geração que presenciasse o arrebatamento. Pois aqueles que não tiveram oportunidade de deixar
a preparação apenas para a hora determinada. Ok. Nós falamos que Guilherme Miller, ele marcou e ele falhou. Então ele disse que era na primavera, mas a primavera passou e Cristo não voltou, ok? Datas que foram marcadas por homens. Eu vou anunciar para vocês várias datas que foram marcadas por homens, que Jesus voltaria nestas datas. Então, vamos lá. 1852, 1854, 1863, 1866, 1867 e 1868 e 1877, etc. E por aí vai, meus amados irmãos. Estes fanáticos morreram e marcaram tantas datas, mas até o momento Jesus ainda não voltou. Então, se eles não tivessem morrido, estariam até hoje marcando datas enganosas para as pessoas do mundo, para muitos que estão aqui no mundo, ok? Os espíritos alegam que Jesus iniciou a dispensação, os espíritas alegam que Jesus iniciou a dispensação no ano de 1847 e apareceu em 1861. Da mesma forma, o falso Smith, ok? O fundador da Igreja dos Mormons, ele alegou que Cristo vinha no deserto. Ele disse que Jesus voltaria no deserto em 1822 e deu-lhe ordem para fundar. Escutem só. Ele disse que Jesus apareceu e deu-lhe ordem para fundar a Igreja dos Mormons. E ele dizia uma única verdadeira aberração, que era que Jesus tinha se apresentado para ele e falado para ele fundar esta igreja. Olha, irmãos, isso é uma mensagem muito polêmica. Vou citar aqui vários nomes de várias pessoas, teólogos, cientistas que marcaram a vinda de Jesus. E eu sei que o inimigo vai ficar muito furioso com essa pregação, mas é o que eu preparei para falar hoje aos nossos corações. Então, o Smith marcou também a data de Cristo, que ele vinha no deserto, que ele apresentou para fundar a Igreja dos Mormons. E ele dizia uma única verdadeira aberração, que foi uma mentira também. Venceu o século XIX, como ele disse, e outros sonhadores vieram com as mesmas fábulas, ok? Com as mesmas perspectivas. Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, ok? Marcou o juízo final e o início de um milênio de paz. Ele falou, olha, nós vamos entrar no milênio de paz. 1918, a data falhou. E a teoria aumentou, ok? E ele disse, a data era correta, mas estava equivocado. Ele disse, eu me enganei, pois o reino é espiritual e invisível. Com certeza que o reino de Deus é espiritual e invisível, não visível. Outras novas datas foram marcadas, 1920, 1921, 1925 e nada. A ideia mais propagada de 1918, essa foi a mais propagada que Jesus voltaria. E não, também, 1914 a 1915. O erro foi tão grande que eles, em vez do mundo presenciar um milênio de paz, como ele tinha proclamado, viram foi a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a Segunda Guerra, o massacre nazista, os terroristas e a atual Guerra Fria, que acontecia sempre. E assim tem acontecido em várias tragédias, de pessoas dizendo que Deus revelou o dia da sua vinda. Teve gente que fizeram uma multidão de gente, vestir-se de branco, e subiram ao telhado de uma igreja, com 2 dias de jejum forçado, e Jesus não veio. Uns ficaram loucos, outros pararam em hospícios, outros se desviaram, outros se mataram por tão grandes mentiras. Deus é longânimo e não quer que nenhum de nós se perca, por isso Deus está prolongando a data da sua vinda. Então, o tempo dos gentios ainda perdura, quer dizer, tempo de vida da igreja na terra, da igreja de Cristo na terra. Vigiemos e oremos, porque a morte não nos apanhe desprevenidos, ok? No século XX, algumas datas foram marcadas, algumas datas foram cotadas também, no século XX, já no nosso século, ok? Fiquem atentos, amados, porque não ridicularizamos o nome de Cristo.
ficamos atentos para que nós mesmos não ridicularizamos o nome de Cristo, pois essas datas irão surgir no século XXI também. Essas datas irão surgir. Outros deram as datas 1888. Não sejamos ingênuos, ok? Pois quando citaram estas datas, o ponto de partida foi o quê? Israel, a nação eleita de Deus, o nascimento de Israel de 1948, uma nação nasceu num só dia. Mateus 24, 32 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, vede que está próximo o verão. Quer dizer, está próximo a vinda de Jesus Cristo. Esta profecia aqui, meus amados irmãos, de Mateus capítulo 24, já se cumpriu, ok? Ela já se cumpriu. Isso aqui equivale, o que Jesus está dizendo aqui, é que isso aqui equivale à restauração de Israel como nação. Quer dizer, então, já cumpriu-se, ok? A restauração de Israel e como nação. A frase está próximo o verão, quer dizer, é a vinda de Jesus. É o justo aparecimento da vida à nação, aleluia. Então, que ficou o quê? Peregrinando por 2 milênios na terra, sofrendo. O sinal mais importante em Mateus 24 é o sinal do renascimento de Israel. Esse é um dos sinais importantíssimos, a figueira, a qual ficou sem folhas por longo tempo, desde os anos 70 depois de Cristo, ou desde quando os judeus o rejeitaram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, ok? Ou desde quando eles rejeitaram, ou desde quando o amaldiçoou para abençoar a igreja, ok? Em 1948, brotaram as primeiras folhas do Estado de Israel. Aleluia, glória a Deus. Israel é o ponteiro do relógio de Deus, que marca a hora da sua vinda. Em Mateus capítulo 24, nesta profecia, Jesus disse que era o indício de que ele estava às portas. Jesus disse: eis que estou às portas, pronto para voltar. Mateus 24, 33. Mas o dia e hora não o falou. Ele disse, não disse época, não disse estação. No calendário de Deus ele marcou, mas não no secular, que é o nosso calendário. Onde Israel estaria brotando as folhas? Como se fosse um verão atual. Aleluia. E Jesus disse que não passaria esta geração, a geração que viesse a presenciar os acontecimentos de Mateus 24. E quem é esta geração? A geração de Israel, das quais o principal seria o ver Israel nascer, ok? Ou seja, brotar as suas folhas sem que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso aconteça. O fim, ou seja, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 34. Aqui está a ciência, meus amados irmãos, para o fiel analisar. Se você é um homem fiel de Deus, uma mulher fiel de Deus, você vai analisar. O que ele quis dizer é que não haveria de morrer toda alma humana, das quais presenciariam a restauração de Israel. Os irmãos entenderam? Foi isso que Jesus quis dizer. Sem que as profecias se cumpram. Entre os mais importantes, o arrebatamento, não há de falecer o último da geração. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Jesus foi muito sábio nas suas palavras ao relatar esta profecia. Daqueles que presenciavam o acontecimento misterioso de Mateus, capítulo 24, versículo 34, nascimento de Israel. Jesus, ao falar que não sabia a hora e dia, não estava contradizendo suas palavras. Não, ele não estava quanto à geração e à estação. Primeiro, porque a estação de Deus é no calendário divino e não no calendário humano. Segundo, porque a geração é de muitos anos. Não existe geração de uma hora. Não existe geração de um dia ou de segundos. Não. Mas a geração é de muitos anos. Resta analisar quanto tempo dura uma geração, ok? Dentro da Bíblia. Para daí somar 1948. E qual é o ano provável para Cristo vir? Será que você sabe? Antes, uma geração era para viver uma vida perpétua,
ok? Uma vida perpétua. Mas devido ao pecado, foi limitado para 70 anos, ok? Salmo 90, verso 10. Foi colocado para 70 anos. Então, sendo o último limite de geração, apontando pela Bíblia para os dias atuais, porque por Deus vivíamos uma vida perpétua. Deus queria que nós vivêssemos uma vida perpétua, ok? Mas o pecado reduziu para décadas a vida do homem, ok? E o homem vive até 70 e depois disso é câncer e enfado, como diz a palavra de Deus. A geração altiva do homem começa aos seus 30 anos. Prolonga-se até os 70, ficando um total de 40 anos de atividade. Ok, meus amados irmãos? 40 anos de atividade. O número 40 tem algo simbólico para Deus. Aleluia. E profético. Na Bíblia, Jesus jejuou o quê? 40 dias com 40 noites. Da mesma forma, Moisés, por 2 ocasiões, também jejuou. Elias uma vez obedeceu a Deus. E quer dizer, e os hebreus de Nínive tiveram também 40 dias de penitência. E esta tão falada geração de 40 anos que somam 1948 no nascimento do Estado de Israel. Para totalizar maio de 1988, como profetizaram o arrebatamento em 1988, assim queriam dizer: Israel nasceu, a figueira brotou, a geração consciente e emancipada, mínimo 30 anos. E viram o nascimento de Israel. Glória a Jesus. A figueira brotou e Jesus disse: essa geração não há de passar, ou morrer a última pessoa, sem antes se cumprir as profecias do arrebatamento de Mateus capítulo 24, versículo 14. Porque 30 anos é, como já disse para os irmãos, na vida do homem é de formação física e cultural. Sim, porque naquela época, para os israelitas, a pessoa passava a ter credibilidade depois dos 30. Dessa data, a idade era considerada como menor, sem palavras. Quer dizer, se a pessoa fosse falar antes dos 30, ele era considerado uma pessoa menor e ele não podia falar, porque ele não tinha seus 30 anos. Podia discutir os assuntos nacionais aos 30 anos. Embora a emancipação tributária, quer dizer, dos tributos, dos táxis, fosse aos 20 anos. Temos os exemplos de Jesus, que só começou seu ministério aos 30 anos. E sua doutrina de amor, João 9 e 21. Jesus curou um cego e interrogavam seus pais. Ficavam sujigando seus pais. Ah, mas quem é que curou ele? Quem foi que curou ele? Mas eles tinham tanto medo, porque Jesus era perseguido, né? Então os pais perguntaram, disseram logo para eles, olha, os fariseus, e disseram para eles assim: olha, perguntai a ele, idade tem, para responder o que foi que aconteceu. Por quê? Porque ele tinha 30 anos de idade, então ele podia responder. Então, meus amados irmãos, todas essas coisas replicaram na idade do jovem, ok? Daquele jovem que já tinha seus 30 anos. Portanto, geração para presenciar o desenvolvimento dos fatos do anticristo, como guerras, fome, peste, terremotos, etc., deve ser uma geração consciente. Por isso que a Bíblia relata que os 30 anos, a pessoa é uma pessoa consciente, que já entende o que está fazendo. E a geração, como é que diz? Uma cidade também tinha que ter essa idade, 30 anos, para poder dar suas opiniões, ok? Presenciar o desenvolver dos fatos do anticristo, como guerras, fome, peste, etc. Deve ser uma geração consciente, e em 1988 foi-se marcada mais uma vez a vinda de Cristo, ok? E Mateus 24:34 diz: o arrebatamento é um mistério. Então, se é um mistério, não é para que todos saibam, somente aqueles que é compartilhado o mistério. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, Lucas 21, 28 diz que sua redenção está próxima. Os que faleceram há muitos anos e séculos, em fração de segundos, serão localizados pelo seu próprio Espírito para formação do seu corpo celeste, puro e santo, no dia da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Sem carnalidade ou pecado,
e subirão ao encontro com o Senhor nos ares. O tempo do fim, meus amados irmãos, já começou no século XX. Vocês querem ver e meditar? Segundo, os escatologistas, o tempo do fim começou no século XX. A profecia de Mateus 24, 1 a 14, muitos já se manifestaram dizendo, eu sou o Cristo, como já li aqui para vocês. Uns dirão, eu sou o Cristo, isso já foi manifestado, e enganarão a muitos. A Europa aflita porque Napoleão fazia rumores para que a guerra mundial, na qual abalou o Brasil e o mundo no século XX, a guerra mundial segunda arrasou com o mundo, arrasou com o Brasil. E tudo isso foi o que, meus amados irmãos? Cumprimento da palavra de Deus, do que está escrito no capítulo 24 de São Mateus. E às vezes tem muitas pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero, meu amado irmão, que você olhe e veja que Jesus está voltando, ok? Então essa guerra abalou o Brasil e o mundo, ok? No século XX que houve essa guerra, ok? O conflito russo-árabe, o Apolo russo-árabe, Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão, a Guerra Fria, ok? Guerra nas Estrelas e as revoluções terroristas, golpes de guerra, de governo, conflitos sociais, greves, manifestações públicas e, sobretudo, a Guerra Fria que não para. Tudo isso são prelúdios da Terceira Guerra Mundial. Vai haver uma Terceira Guerra Mundial. Milhões de hindus, chineses, egípcios, persas, armênios, irlandeses, russos perecem de fome. A Etiópia, terremotos, maremotos, vulcões, levantando milhões de vidas ao deserto, cristãos torturados, assassinados, arrancados as cabeças. Meus amados irmãos, tudo isto é cumprimento de Mateus 24. Vocês acham que tem pessoas que não dão valor na Bíblia, não acreditam na palavra de Deus, mas leia Mateus 24 que você vai ver que todas as coisas que estão acontecendo no globo terrestre está incluído aqui dentro desse sermão de Jesus Cristo, quando ele falou e assentou-se e explicava aos discípulos os sinais da sua vinda. Ale, machuri, canta, lamanai, Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda se aproximam. E às vezes você fica aí parado sem querer acreditar no que Jesus está falando. Não fique assim, porque se Jesus vier, você fica. Mas essas coisas, meus irmãos, guerras, rumores de guerras, essas matanças todas se tornaram costumeiras. Os jornais anunciam todo dia nas televisões, nas redes sociais. Eles anunciam as notícias carnais, ok? Trazendo aos homens a bigamia. Ezequiel 13:9. E afastou-se eles da fé. Os fiéis da fé se afastaram. Do século XV ao século XX, aconteceu uma profecia assustadora. E você vai me perguntar qual é ela, minha Miriam? Você sabe qual é. Sabe qual foi? Com o avanço da tecnologia, o evangelho pôde ser divulgado assustadoramente. Mateus 24:14. No século XXI está se cumprindo, mas a profecia de Mateus 24:14, nos Estados Unidos da América, Inglaterra e outros países, tem enviado centenas de obreiros ao mundo para evangelizar. Então nós vemos aí um cumprimento, porque a palavra de Deus diz assim, como nós vemos aqui, que o evangelho do reino teria que ser pregado a todas as nações. E aí Jesus disse, e aí sim, aí virá o fim, quando todos souberem sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então centenas de obreiros foram enviados. Os Estados Unidos, a América, investe milhões em obreiros para levar o evangelho, que inclusive o nosso evangelho chegou ao Brasil através de 2 missionários americanos, Gruna Ving e Daniel Berg, que levaram o evangelho ao Brasil. E foi uma bênção, graças a Deus. A Inglaterra também investe milhões para enviar mensageiros a países, e não, a lugares diferentes, centenas de obreiros ao mundo. Mateus 24 nos fala das guerras e dos rumores de guerras. E vai haver muito mais, meus amados irmãos, muito mais nós vamos ver. Pode até mesmo haver uma terceira guerra mundial. Por quê? Essa vai ser chamada Armagedon, a guerra do Armagedon. A quarta guerra, todos contra Israel.
porque querem conquistar suas terras. O povo quer conquistar as terras do povo de Deus. Que Deus, o próprio Deus, os deu-as por herança. Herança divina ao seu povo, aleluia. A escritura dada por Deus, Deus deu a escritura a este povo, ao povo de Israel, as terras que pertencem a eles. Por exemplo, o Líbano, partes da Síria, Jordânia, da Arábia, do Irã, pertence a Israel. Promessas divinas de Deus. Foi escrita a escritura com o dedo de Deus, aleluia. Por outro lado, pode haver guerra no Egito, na Jordânia, na Síria, contra Israel. Por quê? Porque eles querem as terras que Deus deu ao seu povo, mas elas pertencem aos seus filhos, aleluia. E todos cairão em terras israelenses. A palavra de Deus nos fala que todos cairão em terras israelenses. O islamismo, o comunismo, a Rússia, e isso pode acontecer, meus irmãos, antes do arrebatamento. Isto é uma teoria. Os sinais nos céus fazem parte integrante. Ok? Haverá perigo das bombas destruírem toda a população. Mateus 24:6. Em 19 de 5 de 1780, nos Estados Unidos da América, o céu apareceu cor de sangue. Isso é contado pelos astrônomos e pelos teólogos. Que apareceu os céus da América cheio de, assim, tipo cheio de sangue, por um dia. Você já pensou que quer ficar um dia inteiro uma coisa dessa no céu? Mas houve isso aqui. Da mesma forma, em 1766, 1799 e 1866, todos os anos no mesmo dia, ok? 13/11. Deus tem um mistério nesse número. No intervalo de há quase 33 anos. Uau! Há quase 33 anos esses sinais apareciam e deram-se maior célebres de quedas de estrelas. 1833 foi a maior, estendendo-se do Atlântico ao Pacífico, havendo chuvas de meteoros que cobriam quase todos os Estados Unidos da América. O céu ficou claro das 2 da manhã até o meio-dia do outro dia, por essas chuvas de meteoro que ocorreram aqui nos Estados Unidos da América. Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, nos diz que de 1938, o fim do século 18 ao 1755, houve grande terremoto em Lisboa, Portugal, ok? Europa, África e as Américas em áreas diferentes, ok? Em áreas diferentes, demais, ok? Mais de 10 milhões de quilômetros quadrados poderiam se ver as chuvas de meteoros, aleluia, com maremotos invadindo Sri Lanka e outros. Em Lisboa caíram edifícios e destruíram 60 mil pessoas em 6 minutos. Vocês já imaginaram o que é destruir 60 mil pessoas em 6 minutos? Meu Deus, misericórdia. E destruíram 60 mil pessoas, iniciando a cidade por 3 dias, em 1780. A Europa escureceu num dia do ano, ok? E assim por diante, sinais apareceram constantemente no céu. Aleluia. Quase diariamente apareceram sinais do Filho do Homem nos céus, como disse Mateus capítulo 24, se você ler, ok? E da terra, muitas pessoas poderiam ver esses sinais, ok? Muitos poderiam ver os sinais. E no período da grande tribulação, estes sinais serão presenciados mais e mais. Nós iremos ver, se nós estivermos aqui, pelos moradores da terra. Então, o que é isso? É o fim. Não sabemos detalhes de dia ou hora para o arrebatamento. Não sabemos. Daqui 2000 a 2000 anos, ou 3000 anos, nós não sabemos, mas Deus sabe. Olha, eu quero dizer para vocês, o que aconteceria daqui 2000 anos, mais de 2000 anos, ou seja, o ano 4005, ok? Só Deus sabe. A mesma forma, foi dito, Zacarias capítulo 14, versículo 2, nos fala sobre a bomba atômica nuclear que apodrece os olhos
nas órbitas e a língua na boca. Meu Deus, misericórdia. Vocês já pensaram, meus amados irmãos, o que é aparecer se desfazendo os olhos dentro dos próprios buracos dos olhos, a língua dentro da própria boca? Meu Deus, só o sangue de Jesus para nos dar vitória e ter misericórdia de nós. Mas esse fato já está acontecido, já foi acontecido. E haverá na última guerra mundial bombas poderosas, comentadas em Apocalipse, como diz Apocalipse. Era possível descer fogo e enxofre do céu, ok? O que é esse fogo e enxofre? São as bombas, ok? Mas o próprio homem construiu sua espada para acabar com o homem na terra, na grande tribulação. Naquele tempo, ok? Naquele tempo, falava-se de gafanhotos. Nos tempos passados falava-se dos gafanhotos grandes que viriam à terra. Hoje revelados, ok? Hoje revelados. Esses gafanhotos são os aviões de guerras, a Rússia, região fria e pobre. Quem diria que a Rússia surgiria, ok? Com grande potência mundial. A Bíblia mostra como a raiz genealógica, como sendo o exército de Gog e Magog. Haramashuri Cantaralamanaya. Aleluia, Jesus. Príncipe Roche, chefe de Mosaque e de Tubal. Se daqui a 2000 anos não ocorrer o arrebatamento, será muito difícil. Os cientistas dizem o que está acontecendo no mundo. A ciência se multiplicou demais da conta. Os homens se tornaram sábios demais da conta, ok? Então existe agora, hoje em dia, transplantes, cérebros, personalidade, órgãos, química, alimentação com duração de uma semana, um mês, até anos. Por quê? Porque a tecnologia aumentou no meio dos anos, ok? A clonagem de bebês, pontes espaciais para outros planetas. E o que é isso, meus amados irmãos? Tudo são sinais da vinda de Jesus. Avanços de computadores, enfim. Hoje em dia, através do computador, nós colocamos uma mensagenzinha aqui. Em segundos, ela está lá do outro lado do Brasil. Ela está avançando lá no Brasil. Ela está avançando lá na Europa. Ela está avançando lá em Israel. Ela está avançando em todos os países do mundo. A tecnologia aumentou. Deus deu ciência ao homem. A tecnologia aumentou. E a palavra de Deus ficou mais fácil de ser pregada para que o evangelho chegue mais rápido aos corações, para que Jesus Cristo cumpra com a sua promessa de buscar a sua igreja sofredora aqui na terra, a igreja redimida de Jesus Cristo, que foi comprada pelo poder do seu sangue, aleluia, resgatada pelo sangue de Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, tem havido pontes espaciais. A tecnologia aumentou tanto que tem havido pontes espaciais na qual as pessoas trafegam para irem e virem para outros planetas. Avanços de computadores agilíssimos, que são ágeis demais. Então, avanços desses computadores. Tornou-se fato natural. A ciência se multiplica a cada 5 anos. E todos estes filósofos entendem que o fim virá a autodestruição. Aleluia. Glória a Jesus. E todos os cientistas, eles baseiam seus atos dentro da palavra de Deus, porque eles sabem que é a verdade, ok? E o fim vem. Mateus 24, 14. A população cresce, meus amados irmãos, a cada dia. A duplicidade, duplo, a cada 30 anos. Hoje temos 7 bilhões aqui na Terra e pode atingir 14 bilhões até o ano 2035. Agora você imagina, o mundo praticamente começou a viver no século 20 em diante, ok? Também profecias, porque se Deus permitisse essa sabedoria ao homem há 500 anos atrás, seria difícil prever o avanço de hoje. Muitos comentam que o mundo acabará com a Terceira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos da América têm aproximadamente, olha meus irmãos, isso é segredos que a gente está conversando aqui dentro da palavra. Os Estados Unidos da América tem bombas que dá para destruir 18 planetas Terra.
Deus deu aos Estados Unidos da América, que é a maior potência mundial do mundo, é os Estados Unidos da América. E Deus deu a eles poder para destruírem os próprios homens, se eles quiserem. E se eles quiserem acabar com o mundo, é só apertar um botão e destrói tudo. Mas Deus não deixa, porque esse não foi um privilégio dado para o homem, mas é um privilégio de Deus, porque Deus vai voltar, levar os seus escolhidos e Ele vai destruir aqueles que não querem aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok? Então, a Rússia também tem possibilidade, ela tem poder de destruir 12 planetas Terra. A Rússia, como nós sabemos, era um país fraco no passado. Era um país fraco. Mas eles se revigoraram e aumentaram as suas forças, ok? Eles têm poder para destruir 12 planetas Terra, ok? A Bíblia afirma que a Terra não acabará pelos homens. Não. Mesmo que soltem essas bombas mortíferas, diabólicas, essas bombas mortíferas e diabólicas, mesmo que os homens soltem elas, mas o mundo não será destruído. Não. Todo não, porque não atingirá somente 2/3 das gerações. Tampouco deformaria a Terra a maleta de códigos nucleares. A Terra, a maleta de códigos nucleares de nosso presidente. Torna-se irrisória. Por quê? Em face às profecias pode haver, sim, dezenas de bombas, como a Bíblia diz. Mas a Bíblia afirma, no final da grande guerra, todos os países irão encontrar-se nos arredores de Israel, aleluia. Deus destruirá as suas armas. A Bíblia nunca falhou. Ela é a palavra de Deus, aleluia. Ela é viva. E a todas as datas falharam. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele não vai falhar. Ele é fiel. Vamos aguardar a promessa divina de Deus, Ramanai, Tuide canta Ramanai, as promessas santas do Filho de Deus, que Ele prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja, ok? Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor nos ares. Então, meus amados irmãos, como já disse para vocês, aqui em Mateus 24 nos conta toda essa história deste assunto tão polêmico que é a vinda de Jesus. E você pergunta, quando é que ele virá? Do I know that? Eu sei disso? Não, eu não sei. Você sabe? Não, você não sabe. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabe, porque Ele está no céu. E nunca houve um movimento tão grande como está havendo agora nos céus para a volta do Filho do homem, aleluia. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus está voltando para levar a sua igreja redimida, comprada com seu sangue, com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro imaculado de Deus, que levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, aleluia, como nos diz Isaías 53. Amém, meus amados irmãos? Que Deus possa ter misericórdia de nós e que nós possamos estar preparados para o encontro com o Senhor nos ares. O dia que a última trombeta tocar, nós possamos estar preparados para subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. E a Bíblia diz que haverá guerras e rumores de guerras, terremotos, maremotos, como já disse para os irmãos. Muitos falsos cristos que marcaram a vinda de Jesus Cristo. Muitos dizem que Jesus já veio. Meus amados irmãos, o que nos faltaria mais? O que nos faltaria mais? Aqui no versículo 5 ele diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia diz que muitos, o amor de muitos esfriarão. E nós estamos percebendo tudo isto. Hoje os homens são frios. Eles não têm amor espiritual. Acabou-se, o amor cessou na vida de muitos. Mas ainda há muitos profetas de Deus, ainda existe muita gente na cidade, ainda existe muita gente no mundo que são amáveis, que tem o amor de Deus no coração deles. E nos preparemos, meus amados irmãos, porque Jesus vai voltar, o julgamento de Deus virá, e aqueles que não fizerem as coisas que Jesus Cristo exige deles, eles serão julgados segundo as suas obras.
E quem serão julgados mais ainda? Os pastores, os obreiros, os evangelistas, todos esses que falam a palavra de Deus, eles serão julgados com mais rigor diante de Deus. Por isso, meus amados, nos cuidemos. Cuidemos das nossas vidas, porque haverá um julgamento. Muitas pessoas vão dizer, o julgamento é para os incrédulos. Não, haverá julgamento também para os filhos de Deus. Não quer dizer que você não seja salvo. Você já pode estar lá no céu, mas vai haver um grande trono que vai ter julgamento para dar coroas, galardão àqueles que fizeram boas obras aqui na terra. Até um copo d'água que você dá a um dos escolhidos de Deus, ou a uma pessoa necessitada, $1 que você dê a uma pessoa que passa. Se você der com seu coração de bondade, isso vai ser julgado diante de Deus. E você vai receber segundo as suas obras. Não seja tão maldoso. Não seja tão miserável, que às vezes você quer só para você. Há igrejas que eles estão preocupados só com o material e esquecem do espiritual. Quando o espiritual é o principal na vida de cada um dos seres humanos aqui na terra. Aleluia. Meus amados irmãos, nos perseveremos, nos reservemos para o dia final, porque o dia final se aproxima. Como já mostrei para vocês aqui nessa mensagem, que muitas datas foram marcadas, muitas profecias foram cumpridas, de estrelas que já caíram, horas e mais horas de chuvas de estrelas, como diz a palavra de Deus, que as estrelas cairiam dos céus. Mas é o sinal da vinda de Jesus. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Companheiros de evangelho, meus amados irmãos pastores, obreiros, evangelistas, todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Vamos dar as nossas mãos. Vamos nos unir, meus amados irmãos, porque Jesus está voltando. Muitas pessoas têm uma igreja e falam, meu membro não pode ir para aquela igreja, esse não pode ir para aquela outra igreja. Eles se preocupam, estão sentados num trono ali, que se preocupam só com o material. Eu digo a vocês, pelo amor de Deus, meus amados irmãos, eu rogo, pelo amor de Deus, tenham misericórdia de você mesmo. Vamos ter misericórdia de nós mesmos. Porque o dia final está se aproximando. Jesus está voltando. É como disse ali o profeta de Deus. Uma voz que clama no deserto. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. E agora eu oro por todos nós, finalizando esse programa e dizendo, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus, abençoa cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Visita cada um nesta hora, Senhor Jesus. Dá-lhes a vitória, dá-lhes o preparamento espiritual, aos pastores, aos obreiros, aos evangelistas, aos diáconos, Senhor, a qualquer pessoa que pregue a tua palavra, Senhor. Prepara, Senhor, o teu povo, para que eles estejam alertos, Senhor, para encontrar contigo nos ares. Vamos esquecer, Senhor Jesus, todas as desavenças, meu Pai. Ajuda que esse povo esqueça, Senhor, e que eles olhem somente para Ti e pratiquem o amor verdadeiro, que é o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus. E assim que Deus abençoe você e que Deus possa ter falado ao seu coração e que você possa guardar esta mensagem tão polêmica, a mensagem do fim dos tempos. Mateus 24. Jesus está voltando. Meus irmãos, Jesus está voltando.